Mais uma vez, falando com você sobre o que aconteceu no jogo. E zona mista é diferente. Você aqui está de frente com o atleta, você bate papo. E claro, tem um que está vivendo um momento totalmente especial e diferenciado. Só para lembrar, daqui a pouquinho você vai ouvir as palavras do Eric. E de fato, ele chegou de um jeito para colocar pressão no titular. Tem alguns atletas que chegaram com essa função, com essa prerrogativa. Um deles é o Nestor, o Michel Araújo talvez nem tanto, o Eric Pulga chegou com essa missão, para a sorte dele o Biel partiu a 1000 vazou e já tinha perdido ali a titularidade. O Borduque ainda não se mostrou o cara que vai de fato conquistar isso, mas o Eric, esse não tem para onde correr, esse tem feito a diferença e apesar de ser volante, ele tem dado respostas também ofensivamente e já marcou 4 gols nessa temporada, uma temporada artilheira, uma temporada que tem feito a diferença. E por falar em artilheiro, antes da gente ouvir o Eric, deixa eu só trazer para vocês o seguinte: aquele drone que eu utilizo de vez em quando, e o Bruno até atualizou o drone é mais moderno, capta melhor o áudio, trazendo para você a confirmação de que não houve proposta por Eric Pulga. Não chegou proposta para o Bahia oficialmente por Eric Pulga. Então, antes que vocês fiquem alvoroçados, já fiquem preocupados, poxa, o menino está indo bem, o menino é o principal atacante hoje, tem feito a diferença, vai sair, não vai sair? Não tem proposta oficial, não houve proposta oficial, o jogador não recebeu nenhuma proposta que chegasse oficialmente até o esquadrão. Mas o outro Eric, esse também está fazendo gol, esse também está fazendo a diferença, esse tem construído N pulgas na cabeça do Rogério Ceni. Isso porque Jean Lucas joga, é o titular. Todo mundo sabe disso, mas com o futebol, que a cada partida vem entregando em campo o Eric, fez a partir dos minutos que esteve em campo no Bavi, um grande jogo, fez contra o CSA gol e um grande jogo, e volta e faz novamente gols e não gol, e vamos convir, aquele primeiro gol, hein, que tá mancada. O goleiro não viu sequer por onde a bola passou e a gente aproveita e ouve Eric falando com a gente aqui. Terceiro, inclusive, né, o hat-trick. Na temporada passada, pelo Atlético Paranaense, você fez 6 gols e agora em 3 meses já igualou esse número aqui no Bahia, vice-artilheiro da equipe na temporada. Muito feliz pelo momento da equipe, acima de tudo. Eu acho que quando o Bahia me contratou, a expectativa era essa, não que eu fizesse tantos gols, mas que ajudasse na questão ofensiva, com a minha característica de chegada na área, potencializar os ataques aos espaços, e eu tenho feito isso da melhor maneira possível, visto que o Rogério conseguiu me encaixar bem na equipe, nessa função. Então estou muito feliz, continuar trabalhando com os pés no chão, junto com toda a equipe, para a gente conseguir alcançar os objetivos da temporada. Eric, como é que está a preparação e o coração para os próximos jogos aí contra o Corinthians e logo após a Libertadores? Como é que está aí a preparação e o que você acha que vai acontecer nesses jogos? Estamos treinando muito forte, nada diferente do que o Rogério tem feito nas últimas temporadas, né? Mesmo não estando aqui, eu sei que ele é um cara que trabalha de forma muito intensa para que a equipe chegue nos jogos, consiga reproduzir essa intensidade. A preparação está sendo muito boa, desde a pré-temporada, treinamento muito intenso, e tenho certeza que no final de semana a gente vai fazer uma bela partida, estreando no Brasileiro, posteriormente na Libertadores, competições importantíssimas para a gente, pode ter certeza que a gente vai com força máxima. Eric, fala um pouco dessa importância do elenco tão robusto como o do Bahia, né, com peças que chegam como titular em vários jogos, né, roda bastante o elenco técnico Ceni, mas da importância de tu fazendo muitos gols, assim como o Jean Lucas como titular, e o Bahia rodando bastante essas questões do meio campo, no ataque. O time hoje ele tem uma base sólida, mas quando o time em tese B ou o time reserva, como a gente pode falar, chega e dá conta do recado também, como foi um dia de hoje, por mais que o resultado tenha sido 3-2, mas o jogo foi teoricamente tranquilo para o Bahia. Como é que você avalia essa questão do elenco robusto
robusto que o Bahia tem para rodar bastante essa questão de qualidade técnica da equipe? Bom, primeiro eu acredito que nós atletas precisamos assimilar que quando não se é titular, isso não modifica a forma na qual você trabalha, né? Porque o Rogério deixou bem claro que todos seriam oportunizados e praticamente todos estão tendo minutos nessa temporada. Eu acho que isso mostra a confiança que ele tem na equipe e acredito que o clube tenha contratado para isso, né? Para oportunizar seus atletas, para fazer um grupo sólido, como você falou, de forma que todos os atletas possam jogar, possam ter minutos e, acima de tudo, todos eles têm dado conta do recado. Eu acho que isso é importantíssimo. Hoje a gente teve o segundo teste, digamos assim, de um time da Série A, né? Anteriormente havia sido... Fala, torcida tricolor. O torcedor tricolor foi surpreendido aí na madrugada, onde o GE divulgou a seguinte informação divulgada pelo GE. Eric Pulgar recebeu uma proposta do clube árabe, do fundo árabe, de 51 milhões de reais. Essa notícia foi confirmada pelo GE. Não foi o Bahia que recebeu a proposta, foi o Paulo Pitombeira. Para quem não sabe, o Eric Pulgar é gerenciado pelo Talento Esporte do Eric Pitombeira, ou melhor, do Paulo Pitombeira, e ele recebeu uma proposta. Ele tem conversas com o fundo árabe, tem negociações com o fundo árabe, e ele recebeu a proposta, 51 milhões de reais. Oficialmente não teve essa proposta ao Bahia, mas com certeza ali por debaixo dos panos, o Paulo Pitombeira mostrou para o Bahia, olha, tem essa proposta aqui pelo Eric, vamos discutir e tal, e tal, e tal. As propostas ainda não foi totalmente recusada, ainda tem uma discussão na mesa, apesar do Bahia não querer negociar o Eric Pulgar, por ter confiança nele e achar nele um excelente atleta. O Bahia há 3 meses atrás comprou ele por 18 milhões de reais. Então o fundo árabe está oferecendo 51 milhões de reais, ou seja, uma diferença aí de 30 milhões de reais em apenas 3 meses. Porém o Grupo City vai fazer jogo duro nas negociações. A outra possibilidade, o Eric Pulgar pode reincidir contrato com o Bahia, é uma das possibilidades. Porém, algo que eu acho difícil, a multa rescisória do Eric Pulgar está na casa ali de 40 milhões de euros, cerca de aproximadamente ali quase 200 milhões de reais. Então, o jogador só sairia do Bahia se o Bahia quisesse. O fundo árabe fez aí a primeira proposta ao Paulo Pitombeira de 51 milhões de reais. Possa ser que durante a semana aí haja uma proposta maior e o Bahia possa deixar o jogador sair, já que está tendo aí um lucro bastante razoável em menos aí de 3 meses de contrato do Eric Pulgar, que foi comprado junto ao Ceará por 3 milhões de dólares. Inclusive o Eric Pulgar recebeu uma proposta semelhante do Toronto Moscou de 3 milhões de euros, porém na época o Ceará recusou a proposta do Toronto Moscou, o clube russo, e preferiu aceitar a proposta do Bahia. Agora tem essa proposta na mesa aí desse fundo árabe. A proposta existe, mas não foi direcionada ao Bahia, e sim foi direcionada ao Paulo Pitombeira, um dos agentes aí do Eric Pulgar. Deixa aqui, torcedor, seu comentário. Será que Eric Pulgar vai deixar o Bahia?